Me diz uma coisa, você tem tatuagem ou pretende fazer alguma? Aqui nas costas eu vou fechar com uma caveira grandona, as costas todas. Só basta eu sair daqui. Mas você não falou que vai aceitar Jesus? Não é mesmo, vou aceitar Jesus. Esse assunto é sempre tratado com muita polêmica, mas hoje você vai saber exatamente aquilo que a Bíblia diz sobre este assunto. Vem comigo porque o vídeo de hoje vai te marcar. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você já é inscrito, você já sabe a sua missão, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, fique comigo até o final desse vídeo. E se gostar do conteúdo, capricha no like, faça a sua inscrição, porque você terá conteúdos como este de segunda a sexta-feira. Já que você deixou o like e fez a sua inscrição, vamos embora pro vídeo. O primeiro ponto que nós precisamos ressaltar é que a única regra de fé e prática do cristão é a palavra de Deus. Logo, o que as culturas mundiais, os grandes pensadores e as literaturas seculares dizem a respeito de assuntos de competência bíblica não tem muita validade para nós. Então, o que os chineses, japoneses, americanos e até mesmo os brasileiros pensam sobre tatuagem, para nós não importa muito. Até porque as culturas mundiais aprovam coisas que a Bíblia condena com clareza. Então, este mundo caído não é um parâmetro para nós. Você precisa saber o que a Bíblia diz sobre este assunto. Então aqui vai uma dica para você. Sempre que você for ouvir o argumento de alguém, observe se este argumento está fundamentado na palavra de Deus ou se está fundamentado em qualquer ferramenta secular. Lembre-se de que teologia se faz com exegese e com hermenêutica, jamais com documentos extra-bíblicos. O segundo ponto é que não existem textos, no plural, que falem sobre tatuagem. Existe apenas um texto bíblico que fala que os judeus não deveriam marcar os seus corpos. É exatamente esse texto que aqueles que são contra a tatuagem mencionam para validar a afirmação de que tatuagem é o pecado. O texto é Levíticos capítulo 19, versículo 28, e ele diz o seguinte: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Neste capítulo, Deus determina que houvesse uma diferença física, comportamental e religiosa dos judeus em relação aos gentios. E neste capítulo nós também encontramos princípios e mandamentos que são validados no Novo Testamento e, portanto, valem para nós. Entretanto, a maioria deles deve ser aplicada única e exclusivamente aos judeus. Vamos analisar esse capítulo e ver o que cada versículo exige até o versículo de número 28. Eu vou usar minha colinha aqui. No versículo 2, o Senhor exige que os judeus fossem santos. No versículo 3, Deus exige que os judeus guardassem os sábados. No versículo 4, diz que eles não deveriam oferecer culto a outros deuses. No versículo 5, diz que eles deveriam oferecer sacrifícios ao Senhor com sinceridade. Do versículo 6 ao 8, Deus diz quando o sacrifício deveria ser comido pelos judeus. Do versículo 9 a 10, Deus mostra como os judeus deveriam ser bons para com os necessitados e peregrinos, deixando a eles alimentos no campo. Do versículo 11 a 18, Deus determina como deve ser o relacionamento dos judeus para com a sociedade. No versículo 19, Deus ordena que os homens não deveriam cruzar animais de espécies diferentes e que também não deveriam usar dois tipos de tecidos na mesma vestimenta. Do versículo 20 ao 22, Deus ordena que o homem que coabitasse com uma escrava prometida a outro homem deveria ser punido juntamente com ela, mas ambos não deveriam ser mortos. E para que houvesse perdão, o homem deveria levar um cordeiro à entrada da tenda para que todo o ritual fosse realizado. Do versículo 23 a 25, Deus ordena que os frutos das árvores frutíferas plantadas na terra prometida só deveriam ser consumidos após o 5º ano de existência dessa árvore, ou seja, os judeus deveriam esperar 5 anos para comer um fruto dessa árvore. No versículo 26, Deus diz que os judeus não poderiam comer nada contendo sangue e também não poderiam praticar adivinhações e nem mesmo feitiçarias. No versículo 27, Deus diz que os judeus não poderiam cortar os cabelos dos lados da cabeça e nem mesmo aparar a ponta da barba. E no versículo 28, Deus diz que os judeus não poderiam ferir e nem mesmo marcar os seus
corpos. Então o capítulo 19 do livro de Levíticos está dentro de um contexto onde Deus está estabelecendo regras rígidas que irão diferenciar o povo judeu dos demais povos. Essas regras eram tão rígidas que, como vimos, os judeus não podiam cortar o canto dos seus cabelos, aparar a barba, comer carne contendo sangue e nem mesmo marcar os seus corpos, porque todas essas práticas eram práticas realizadas pelos pagãos. O comentário bíblico do Mundo Cristão diz o seguinte a respeito desses versículos: os costumes pagãos proibidos à congregação santa incluíam o comer carne, que ainda continha sangue, formar os cabelos numa curva redonda nas têmporas e na barba, ou a incisão de padrões na pele faziam parte das práticas pagãs de luto e, como tais, eram proibidas. Desfigurar a pele, que provavelmente incluísse alguns emblemas das divindades pagãs, desonrava a imagem divina numa pessoa e era proibido porque não refletia a santidade de Deus. Os pagãos demonstravam tristeza e insatisfação com a morte de um ente querido, se autoflagelando e fazendo marcas em seus corpos que nós sim podemos caracterizar como tatuagens. Nós, os crentes, entendemos que a morte de qualquer pessoa está dentro dos planos misteriosos de Deus. Assim sendo, devemos aceitar a vontade do Senhor, não agindo com rebeldia. Essa deveria ser a atitude dos judeus. Então as marcas eram proibidas por Deus para que os judeus não se parecessem com os pagãos que faziam isso pelos mortos. Nessa época, a tatuagem caracterizava o pagão porque ela tinha conotações religiosas e tinha também emblemas de deuses pagãos. Mas você também não pode se esquecer de que aparar a barba também caracterizava o pagão. Cortar o cabelo também caracterizava o pagão. Comer carne com sangue também caracterizava o pagão. A pergunta é: você fará tatuagem com emblema pagão? Você fará uma tatuagem que vai contra a sua profissão de fé? Se este for o caso, você precisa repensar, porque a tatuagem ela transmite uma mensagem para quem a vê. Você não vai fazer um dragão, uma carpa, um palhaço ou até mesmo um tribal, não é, crente? Agora eu quero refutar um argumento que é muito utilizado por aqueles que são contra a tatuagem. Eles dizem o seguinte: é pecado fazer tatuagem porque a origem é pagã. Há um problema muito grande com esse argumento porque nós diariamente utilizamos coisas pagãs. A aliança de casamento que você usa em seu dedo tem origem pagã. A gravata bonita que o seu pastor usa também tem origem pagã. E ainda existem algumas igrejas que não podem pregar sem gravata. Será que esses pastores sabem que a origem da gravata é pagã? As festas de aniversário nos moldes que nós comemoramos hoje também têm origem pagã. O Natal que nós comemoramos todos os anos, que nem mesmo a pandemia foi capaz de nos impedir de comemorá-la, também tem origem pagã. Você acha mesmo que quem fez o seu carro é um homem cheio do Espírito Santo? Você acha mesmo que quem fez o seu perfume é um homem lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro? Não seja tão ingênuo. Então quem diz que não usa determinadas coisas por causa das suas origens está falando uma grande besteira. Então a tatuagem em si não é um pecado, mas as motivações que te levam a fazê-la pode ser pecaminosa. Então eu gostaria que você raciocinasse comigo e fizesse algumas perguntas. Primeiro, você está disposto a suportar as consequências que uma tatuagem pode trazer? Você precisa se lembrar de que o nosso país é, em sua maioria, conservador e não vê a tatuagem com bons olhos. Talvez a tatuagem que você for fazer vai lhe custar uma vaga de emprego. Além disso, a tatuagem tende a ficar um pouquinho estranha na velhice. Uma outra pergunta que você deve fazer é: será que você não vai enjoar da tatuagem? Essa é uma pergunta muito importante. Segundo, se você é um jovem que ainda depende dos seus pais, eu te pergunto: eles aprovam isso? Antes que você chegue a eles dizendo que a Bíblia não condena a tatuagem, você precisa honrá-los e obedecê-los. Terceiro, por que você pretende fazer a tatuagem? Você deseja chamar a atenção para o seu corpo? Você pretende se tornar um objeto de cobiça para o sexo oposto? Se este for o caso, você precisa de fato repensar, porque a Bíblia ensina modéstia, discrição e a nunca desejar ser o centro das atenções, muito menos objeto de cobiça. Você também precisa levar em consideração o local que você vai fazer a tatuagem. E eu te pergunto: aonde você pretende fazer essa tatuagem?
é em algum lugar provocativo? Pense nas motivações que vão te levar a fazê-la. Quarto, você pretende com essa tatuagem ofender, agredir ou chocar alguém? Essa é a sua motivação? Se for, eu aconselho a você que não faça. Avalie suas motivações antes de você fazer uma tatuagem, porque para removê-la vai te custar um bom dinheiro. E em quinto lugar, você precisa levar em consideração o que a sua igreja pensa sobre tatuagem. Ela condena ou não? Se você faz parte de uma igreja que condena a tatuagem, eu sugiro que você não faça em respeito à sua liderança. E o que você achou desse conteúdo? Foi útil para você? Se foi, deixa o seu like, faça a sua inscrição, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.